gente! Mais uma aula de Psicologia e Mente Ativa da Faculdade da Maturidade São Bento. Hoje nós vamos falar de uma coisa importante chamada concentração. Todo dia a gente reclama da nossa memória, diz que a nossa memória não tá boa, que eu tô esquecendo muito, mas uma das coisas mais importantes para a gente ter uma boa memória é uma boa concentração. Nesses tempos modernos de hoje, com muitos zaps, com muitos notebooks, com muita rede social, a nossa mente fica muito cheia de coisas. Isso se chama agitação mental, né? Então, iniciar muitas atividades ao mesmo tempo sem conseguir concluir, esquecer coisas importantes como a chave do carro, o celular, não saber onde botar, sentir dificuldade de pegar no sono, fica o tempo todo pensando várias coisas na hora de dormir, não se lembrar se trancou a porta, se desligou o gás, se desligou o fogão, se distrair facilmente. Esse estado de agitação prejudica a nossa memória. Então, concentração é essa capacidade que a gente tem de prestar atenção objetivamente nas coisas. E o grande problema dessas distrações é o hábito de fazer coisas várias ao mesmo tempo. E o nosso cérebro não acompanha, tem que fazer cada coisa de uma vez. Se eu faço várias coisas ao mesmo tempo, o meu cérebro se distrai e isso dá falta de concentração e não há condições de memorizar. Então, comportamentos que prejudicam a nossa concentração. Conectividade, ficar o tempo todo conectado com o Zap, com o SMS, com as redes sociais, com uma coisa, com outra. Esse negócio de hoje, a gente ficar muito conectado com tudo, a gente precisa desconectar um pouco, a gente precisa dar um tempo para o nosso cérebro. Outra coisa que não é boa, essa conectividade exagerada e a multitarefa, fazer várias coisas ao mesmo tempo. O nosso cérebro não acompanha, tem que fazer uma coisa de cada vez. E por isso ele dá um tchutchu, ele dá uma divagação. Nosso cérebro divaga de vez em quando para relaxar. Às vezes a gente está lendo um livro e quando a gente chega lá na última página, a gente diz, vixe, não prestei atenção a nada, tenho que voltar tudo de novo. É porque o nosso cérebro está cansado de tantas coisas ao mesmo tempo. Então ele divaga. Às vezes a gente está conversando com a pessoa está falando e o nosso pensamento está lá longe. Então é o cérebro que dá aquela parada para descansar, porque às vezes está muito concentrado, né? Então, uma coisa importante que nós vamos ver do nosso cérebro para haver uma boa concentração é o bom sono. Se nós dormirmos bem, o nosso cérebro vai trabalhar bem nessa concentração. O sono é importantíssimo, porque quando nós dormimos 7 horas ou 8 por dia, mais ou menos, é o momento que o nosso cérebro trabalha limpando todas as informações do dia e arquivando lá no hipocampo, que é uma parte mais antiga aqui do cérebro, para no outro dia essa parte do córtex cerebral estar limpinha para novas informações. Então, se a gente não tem um bom sono, a gente vai ter fadiga, irritação, com dificuldade de fazer a concentração para reter as informações e ficar na memória, a gente vai ficar cansado. É de noite, nesse sono maravilhoso, que a pineal, esse órgão que tem no nosso cérebro, fabrica melatonina, que é um hormônio importantíssimo para todo o nosso corpo, fazer a limpeza do nosso corpo, inclusive do cérebro. Então nós precisamos ter um bom sono. E para que a gente tenha um bom sono, a gente precisa não fazer atividade física pelo menos 4 horas antes de dormir, fazer refeições leves à noite, não dormir com televisão ligada, com computador ligado, organizar uma rotina certa para dormir naquele horário certo, um bom colchão, um bom travesseiro, fazer ajustes necessários no quarto, que não seja muito quente, que não seja muito gelado. Então são dicas de bom sono, dicas que vai trabalhar o nosso sono. Então sono é importante para nossa concentração e para nossa memória. Respiração. Quando a gente nasce respirando, a primeira coisa. Quando a gente morre, a gente deixa de respirar. Então a respiração é fundamental para a nossa concentração. Temos que fazer exercícios respiratórios todos os dias, pelo menos 15 minutos de exercícios respiratórios. Quando fazemos yoga,
Fala-se muito nos exercícios respiratórios para fazer uma boa yoga. O alongamento, a nossa professora Cibele com alongamento faz exercícios respiratórios. Então fazer pelo menos 15 minutos de exercícios respiratórios. Senta, concentra na respiração, respira fundo, porque a gente não respira normal, certo? A gente respira curtinho. Respira fundo, sem televisão ligada, sem o celular ligado, fazer 15 minutos cada dia. Se você aumentar 30 minutos de exercícios respiratórios, você vai ter um bom sono, você vai ter uma boa concentração, que faz a gente ter uma boa memória, né? Então, comportamentos importantes que nós devemos ter para ter uma boa concentração: ler e estudar. Se eu pego um livro, leio uma página daquele livro e depois eu escrevo o que eu entendi, você vai estar trabalhando a concentração, você vai estar trabalhando a sua memória. Diariamente, leia pelo menos uma página de um livro que você gosta e depois escreva ali no caderno o que foi que você entendeu daquela leitura. Ler e escrever ajuda a concentração e a memória. Distrações, desligue tudo ao seu redor. Nada de ficar o tempo todo em redes sociais, em portais de notícias, em televisão, em tablet, em celular, em várias coisas eletrônicas. Vamos deixar essas coisas de lado. Tem um tempinho e pronto. Acabe com esse hábito da multitarefa. Às vezes a gente diz, 2 horas eu vou fazer isso, 3 horas eu vou fazer aquilo, 4 horas eu vou fazer aquilo, e enche a agenda de coisa. Não, faça uma coisa de cada vez. O nosso cérebro não acompanha isso de fazer multitarefas. Ele para, ele distrai, ele dá um tchutchu, exatamente porque ele não aguenta reter tantas informações. E a gente não memoriza se a gente ficar com multitarefas. A respiração e a meditação, como eu já falei, importantíssima a meditação diária. O controle dos pensamentos. Lembra que a gente falava muito numa aula que nós falamos de egrégora? Qual é a energia que a gente bota em nossa volta? Se os pensamentos não são bons, vamos parar, respirar fundo, meditar, tirar os pensamentos. Eu lembro que tinha um slide que a gente botava de um cérebro com uma pessoa varrendo o cérebro. A gente varre a casa todo dia, a gente varre o banheiro, limpa, a gente limpa a casa toda, não quer ver uma casa mal cheirosa e cheia de lixo, de poeira. Mas e o nosso cérebro? Será que ele está mal cheiroso, está cheio de poeira, cheio de pensamentos que não são bons? Vamos fazer essa faxina, limpar todos os pensamentos ruins, que isso atrapalha a nossa memorização. Os nossos exercícios de ginástica cerebral, não podia deixar de falar, né? São importantíssimos para trabalhar a concentração e a memória. Viajar, conhecer lugares novos. Ah, não tenho dinheiro, professora, para ir para a Europa. Vai ali na Ribeira, tomar um sorvete e ver o mar da Ribeira. Vai em Itapuã, comer um acarajé e olhar o mar de Itapuã. Vai lá na Suburbana, passear, ver o mar lá de Paripe. Então, você pode viajar sim, sair do seu apartamento e ver coisas novas. Se puder em Aracaju, em Maceió e na Europa, vá. Mas viaje, saia do lugar comum. Esse lugar que vocês estão vendo aqui, esse pomar aqui no condomínio que minha mãe mora, eu venho sempre aqui nesse pomar, me energizar com as plantas, né? Com os pássaros, com os bichinhos que tem aqui. Então saia do seu lugar comum e vá para um lugar diferente. O seu cérebro, a sua concentração vai ajudar. Faça pausas, o cérebro não aguenta. Você vê que a aula é de 30 minutos, depois a gente faz uma pausa, toma um lanche, levanta, olha uma coisa, para depois a gente começar outra aula. Então é assim que a gente tem que fazer. Um beijo carinhoso, vamos trabalhar a nossa memória e a nossa concentração. Beijo, até a próxima.